A agenda política em Brasília anda bastante movimentada. Reformas da Previdência e Trabalhista, fim do foro privilegiado, mudanças na lei de abuso de autoridade. O governo de Michel Temer tem pressa nas votações e, no caso da reforma da Previdência, ele joga pesado para conseguir o número necessário de deputados a favor. Os assuntos são delicados e polêmicos e, por isso, eu recebo aqui no estúdio o professor da Universidade Federal de Ouro Preto, Antônio Marcelo Jackson, que é cientista político. Professor, muito obrigado por atender a gente mais uma vez. É sempre um prazer, Vitor. Professor, é uma série de votações, às vezes votações que o próprio cidadão não entende como acontece, há essa pressa do governo. Por que essa pressa? Vitor, eu não me lembro se foi na última ou na penúltima vez que eu estive aqui com você conversando, eu me recordo de eu ter citado em um momento o seguinte, que a classe política brasileira descobriu em 2016 que ela não precisa representar a sociedade, tá? Eu falo isso porque, vamos lembrar sempre, nós temos 513 deputados federais, 35 eleitos pelo próprio voto, 478 sabe Deus como chegaram lá, ou melhor, pelo uso do sistema. Aonde isso tem a ver com a tua pergunta, tá? Se a gente pegar na lista, ponto a ponto, desses deputados federais, nós vamos descobrir que uma parte significativa deles, e aí eu estou trabalhando com mais da metade dos deputados federais, são empresários, né? São vinculados a empresas ou grandes corporações. Ora, se eu tenho uma situação em que eu tenho um grupo de pessoas no meio de uma crise política, onde essas pessoas individualmente, pessoalmente, elas têm preocupações que não são preocupações republicanas, tá? São preocupações das mais mesquinhas possíveis, ou seja, preocupações vinculadas aos seus interesses privados ou aos grupos que elas representam, tá? E que nós temos eleições gerais em 2018, me parece que ainda mais em se tratando de quando você fala de reformas que envolvem emendas constitucionais, que precisam de um percentual muito grande de deputados para votar, de 3/5 ou às vezes até mais e tal, que isso seja votado o mais rápido possível. Por quê? Porque, de repente, esse quadro pode acontecer dele mudar no ano que vem. Então, ou seja, se eu tenho, apenas para citar, né, um deputado em que ele é o relator da reforma da Previdência, e esse deputado é empresário, e a sua empresa é uma das maiores devedoras da Previdência, por favor, em qualquer lugar do mundo isso seria inadmissível. É claro que esse deputado tem pressa para votar isso. É o interesse dele, não é o interesse republicano. Por isso Michel Temer, por isso o governo Temer, por isso esses deputados têm tanta pressa nessas votações. Sim, professor, o cidadão consegue reconhecer isso? Consegue ver que está havendo uma certa dissonância entre o que eles estão votando e o que o cidadão realmente quer? Infelizmente, não. Há na história política do Brasil, Vitor, e todos aqueles que nos assistem, e isso não é o Antônio Marcelo que está falando isso, tem vários estudos que tratam disso desde a época do Império, tá? Em proclamação da República e todos os demais períodos, aonde você tem um completo desinteresse da sociedade em relação à política. Isso é um grande problema do Brasil. Historicamente, culturalmente, o brasileiro entende que política é, quando muito, ele deve votar, e ponto. Ele acha que participou ali daquele pleito. Isso quando participa, né? Não nos esqueçamos da turma que anula o voto, daquele que não vai votar, o voto em branco. Então mas mesmo assim, ele entende que a política encerra ali. Ele acha que o mundo não lhe diz respeito. Ou, o que é muito pior, ele acha que, às vezes, as decisões cabem exclusivamente ao chefe do executivo. Então, se a tua cidade está com problema, o problema nunca é do vereador, é do prefeito. O seu estado, o problema é sempre do governador, não é do deputado estadual. Ou, se é do país, o problema é do presidente, não é do deputado federal ou do senador. Então, aí a coisa fica cada vez mais complicada. Há um desinteresse. Então, a população naturalmente não percebe essa relação dela com a política. Então, quando esses deputados apressam as votações, essa população também não percebe isso. E quando resolve perceber, nas raras vezes que isso acontece, eles colocam a culpa na pessoa errada. Então, realmente, nós temos aí o pior dos infernos. Mas a greve do dia 28 mostrou uma certa insatisfação da população, não? Sim, mas sim e não, tá? Há poucos dias atrás eu estava em outra emissora, por um mero acaso, e até tratando disso, né? De outra emissora de televisão, e aí
uma hora lá a apresentadora me perguntou isso e eu coloquei o seguinte: o problema do Brasil é que, e vale para a esquerda e vale para a direita, tá? Aí eu vou ser bem justo na minha crítica, é que as pessoas participam de movimentos e até se manifestam, e isso é certo, não estou dizendo que seja errado, tá? Só que nas arenas apropriadas elas se calam. Traduzindo isso em língua portuguesa, se eu pegar as pessoas que participaram, por exemplo, da manifestação do dia 28, dentre as quais eu me incluo, tá? Não há problema nenhum, é claro que eu também sou cidadão, é claro que eu também tenho uma posição no final em relação a isso. Tá? Agora, essas pessoas que participaram lá, se eu fosse perguntar em quem elas votaram para deputado federal e deputado estadual nas últimas eleições de 2014, eu não quero nem imaginar a resposta. Ou antes, eu já até sei qual é a resposta, elas não vão lembrar em que votaram. Né? Aliás, se eu perguntasse em que elas votaram para vereador, elas também não vão saber. Então, e olha só, pessoas que estavam na rua se manifestando. Algumas levando até bomba da polícia na cabeça ali, ou seja, numa situação grave, né? Não é uma brincadeirinha, tá? É algo muito sério. E, no entanto, onde eu quero chegar? Naquela arena apropriada, que é o voto, que é a hora de votar, ela não vota, ela não lembra, ela vota de qualquer maneira. Então, o problema, o Vitor e todos aqueles que nos ouvem, num sistema político eleitoral que nós temos, né, aonde eu posso eleger uma pessoa sem que essa pessoa tenha o total de votos necessário, esse tipo de comportamento da sociedade é absurdamente perigoso. Porque esse deputado que está em Brasília, ele sabe que o Vitor vai espernear, tá? Vai reclamar, mas na hora de votar, o Vitor vai votar de qualquer maneira. Por favor, eu estou citando o Vitor, poderia ser o Joaquim, a Dona Maria, não interessa. Então ele sabe disso, sabe? Ele sabe que basta ele fazer parte de uma cúpula de um partido, e esse partido fazer as suas devidas coligações, e ele tendo um número X qualquer de votos, ele vai conseguir o restante necessário e vai se eleger. Então, se a população vai espernear, é só uma questão de ter paciência. É lógico, pelo sim, pelo não, bota um gradil em volta do Congresso para que ninguém invada, ou como no caso do Estado do Rio de Janeiro, bota um gradil em torno da Assembleia Legislativa, que as pessoas não vão chegar nem perto. Fora isso, você não se preocupa. É uma pena, sabe? Nós vivemos isso é trágico, né? É trágico no sentido grego. Por quê? Porque qualquer coisa que se faça, não se mudando essa estrutura, os resultados permanecem os mesmos, lamentavelmente. Sim, professor, o senhor falou das grades em volta do Congresso, eles reforçaram a segurança hoje porque a Comissão Especial da Previdência está discutindo os destaques, né? Vai votar os destaques, está votando agora nesse momento os destaques. E justamente sobre a reforma da Previdência, a justificativa do governo é o rombo. É o rombo que em 2015 ficou em 85 milhões de reais, mas a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal e a própria OAB contesta esse número, diz que ele é irreal. Quais os reais motivos dessa reforma? A Previdência Social, ela é um problema desde o início, tá? Isso aí é fato, ninguém está dizendo que qualquer cálculo da Previdência seja sempre o mais justo, não é, tá? Vamos pensar que a Previdência, o que ela é? É um dinheiro que você, como trabalhador, poupa ao longo da vida útil para que você possa viver depois sem trabalhar. Tá? Não é um dinheiro que é inventado, tá? Que cai do céu, nada disso. Tanto que quando os primeiros cálculos sobre Previdência Social eles são feitos, isso lá pela década de 1920, 1930, já naquele momento se colocava mais ou menos o seguinte, que o trabalhador, para se aposentar, tá, ele precisaria de pelo menos mais 2 outros trabalhadores na ativa para completar o dinheiro necessário para aquele primeiro se aposentar. Então, por favor, desde o início já se sabe que é uma conta que não fecha. Tá? É isso que eu quero explicar. Bom, ponto. Agora, isso, quando você fala numa reforma radical da Previdência, tá? Como se está pretendendo fazer nesse momento no Brasil, voltamos de novo ao meu comentário de 5 minutos atrás. Estamos falando de um Congresso que tem um problema sério de representação. Tá? Representação política, pelos motivos que eu já apresentei aqui. Segundo, nós temos várias empresas, e isso que os auditores fiscais chamam a atenção, a OAB chama a atenção e vários outros órgãos chamam a atenção, nós temos várias empresas que são devedoras em alto grau da Previdência.
Então, é uma pergunta ingênua aqui. Não seria o caso de primeiro cobrar essas dívidas para depois verificar o real rombo da Previdência? Por quê? Porque, de novo, eu sei que é uma conta que não vai fechar nunca, a Previdência Social, mas esse rombo, aí eu concordo. Na medida que eu tenho um número de grandes empresas, bancos, devendo a Previdência, pera um instantinho, vamos primeiro pagar, né? Liquidada a fatura, agora sim, onde é que está o buraco de verdade? Tá? Esse buraco dá para administrar ou não? Vamos precisar de muitos trabalhadores para que um só se aposente. Tá? Como era o caso, o último cálculo do Brasil estava batendo 8 trabalhadores na ativa para um se aposentar. Só para você entender. Só que isso tem a ver com rombo. Né? E aí um rombo que tem a ver com as empresas que não pagam e não necessariamente pelo próprio sistema. Então, é preciso rever esse rombo, né? Sim, sim. Vamos ver quem é que está devendo primeiro. Vamos pagar primeiro as dívidas. Depois eu vou descobrir como é que essa conta pode ser feita. Essa é a ideia da CPI que foi instalada agora, na semana passada, exatamente. Né? Rever esse rombo. Mas, reforma trabalhista, professor, o senhor acredita que realmente o trabalhador vai conseguir negociar de igual para igual com o patrão como ele vai trabalhar, a forma como ele vai trabalhar, porque esse é o ponto mais polêmico da reforma trabalhista e é o ponto que provavelmente não vai ser alterado. É o acordo do tamanduá com a formiga, né? Quando eu penso, o que são as leis trabalhistas em 30 segundos? Você tem várias lutas das classes trabalhadoras no século XIX, princípio do século XX, aí, de repente, alguns governos, para o bem ou para o mal, foi o governo fascista lá do Mussolini, percebe o ganho político daquilo, transforma na famosa Carta del Lavoro e tal, que vai dar origem às leis trabalhistas do mundo todo. Então, também ser muito sinceros quanto a isso. E o que é essa legislação trabalhista em qualquer lugar do planeta Terra? É uma forma do poder político frear o poder econômico. Então, é uma forma de você realmente proteger o trabalhador. A lei trabalhista é anticapitalista, sim, isso aí todo mundo sabe desde o início. Tá? Agora, quando você diz, então, que o patrão e o empregado vão negociar livremente, e o pior é o que está nessa proposta, independentemente da legislação, inclusive envolvendo trabalhos insalubres, trabalhos de alta periculosidade, ora, por favor, você está dizendo agora o seguinte, o sujeito que trabalha em mina, sabe, ele não vai ter mais periculosidade. Mesmo que a lei vai permanecer, não tem problema, mas o acordo de trabalho do empregado com a mineradora vai ser superior à própria legislação. Ora, por favor, aí me poupe. Aí é querer abusar da paciência, né? É óbvio que isso vai dar errado. É óbvio que, só para fechar, o que mais assusta é o seguinte, essa proposta que está sendo levantada no Brasil é uma cópia do que foi feita na Espanha há 3, 4 anos atrás. O resultado foi um achatamento salarial na Espanha brutal, dito pelos próprios espanhóis. Por favor, não é o Antônio Marcelo quem fala isso. Você vai procurar nos jornais da Espanha, todos eles, todas as análises colocam isso. Houve um achatamento, um aumento absurdo da desigualdade social, né? Em nome do quê? De você gerar subempregos ou até quase escravidão. Isso na Espanha. Para quê? Para eliminar o que a Espanha tinha na época, sim, que era quase 27% a 25% de desempregados, tá? Que era um índice altíssimo, isso aí sem discussão. Ora, será que é isso que se quer? Essa cópia? Tá? Só que a Espanha já era um país cuja desigualdade era infinitamente menor que a do Brasil. Agora, pense no Brasil, que já tem uma desigualdade social brutal, e aplique o modelo espanhol. Aí, realmente, nós vamos estar beirando a escravidão outra vez. Eu não tenho dúvida. Sim, mas é preciso mexer nas leis trabalhistas? Porque ela é de 1943, ela não está ultrapassada, não? Mas essas leis que são de 43 são pouquíssimas que ainda estão valendo. A maior parte já foi mudada. Entendeu? Isso também é uma falácia, é uma mentira. Tá? Que você diga que a lei trabalhista tenha sido implantada no ano X, é fato, ok. Agora, são aquelas leis daquela época? Não. Sabe? São poucas, eu não me recordo agora o número, mas é um número pequeno de leis que é daquela época que ainda estão... Já foram modificadas várias vezes. A maior parte já foi modificada. Agora, porque a lei ela tem que ser dinâmica mesmo. Lógico, as condições de trabalho mudaram, as condições de vida mudaram, então elas tinham que ser modificadas, como de fato foram.
Tá? Então, quer dizer, então em nome, agora de novo, voltamos à fala minha do início da nossa conversa. Uma boa parte de deputados federais ali, ou mesmo senadores, são empresários. E isso eu coloco sob suspeita. Não há como. Sim, professor, foro privilegiado e a lei de abuso de autoridades. Os dois foram aprovados no dia 26, as mudanças, né? Mudanças na lei que endurece as punições para abuso de autoridades e a modificação, a PEC, né? Proposta de emenda constitucional, que acaba com o foro privilegiado. As duas foram votadas no Senado no dia 26 de abril. Há alguma relação com a Lava Jato? Do abuso de autoridade, sim. A outra não, porque a outra é só uma cortina de fumaça. Ela foi aprovada em primeiro turno, a do foro privilegiado. Quer dizer, precisa de uma nova votação e ainda não está nem em pauta. Então, é aquela coisa assim, de novo, tem eleições no ano que vem, você joga uma pequena cortina de fumaça, o Vitor vai ficar feliz. E aí, quando chegar em outubro de 2018, vem as eleições e isso não terá sido votado. Você pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Não vai, porque envolve a mesa diretora do Senado, envolve uma série de coisas. E essa do foro privilegiado, vamos pensar, ela elimina dessa nova lei, e isso estamos falando só no primeiro turno, o presidente da República em exercício, o presidente da Câmara em exercício, o presidente do Senado em exercício. Então, se o presidente do Senado travar essa pauta, ele não pode ser acusado de coisa alguma, entendeu? Porque enquanto ele estiver no exercício, ele não pode ser processado, segundo essa própria lei que será votada. Tá? Imaginando isso, uma votação no segundo turno. Quanto ao abuso de autoridade, eu acho o seguinte, Vitor, nós temos um judiciário que é problemático no Brasil. É um setor da administração pública, é um poder de Estado em que os atores que nele atuam, que fazem o poder funcionar, eles não podem ser punidos, né? E isso eu me lembro sempre da boa e velha frase do Montesquieu, que está lá no livro do Espírito das Leis de 1752. Abre aspas, quem tem o poder tende a abusar dele, fecha aspas. Então, como é que você dá poder nas mãos de uma pessoa de uma forma tal que essa pessoa, a maior punição que ela vai sofrer é uma aposentadoria? É óbvio que isso não vai dar certo, né? E eu não estou nem me referindo à Força-Tarefa de Curitiba, nem coisa nenhuma. Eu já vi coisas absurdas acontecendo no dia a dia, juízes portando armas, eu já vi juízes e desembargadores sacando arma dentro do fórum, dentro do Tribunal de Justiça, e nada acontecendo com os dois, sabe? Então, são coisas assim que isso não pode acontecer. Sabe? Mas acontece por quê? Porque é um poder problemático. Agora, se essa lei de abuso de autoridade ela está certa, é uma outra conversa. Né? Agora, que com certeza tem que ser reformada, tem. Sim. Ela ainda vai passar pela Câmara, né? Mas... Professor, para finalizar, o nosso tempo é muito curto, é muita coisa, mas o senhor falou de abuso de autoridade, a gente remete talvez ao depoimento do ex-presidente Lula nessa quarta-feira em Curitiba, né, para o juiz Sérgio Moro. Esse depoimento não está virando muito mais um embate político entre o Lula e o Moro do que realmente um caso de justiça, vamos dizer assim? A imprensa fez isso e, lamentavelmente, o juiz Sérgio Moro não fez nada para que a interpretação seja o contrário. Tá? Quer dizer, na medida em que ele começa a determinar coisas, ou a dizer... Primeiro, vamos lá, começa a dizer que o ideal é que ninguém apareça por lá. Depois ele fala, olha, não vai poder gravar, mas pera um instantinho, está na Constituição, que pode e deve, é público aquilo, tá? Quer dizer, um depoimento é público, não existe ali nada que seja secreto, então o que deva ser. Então, ali realmente, eu acho que, aí de novo, como é uma pessoa que não vai perder o emprego, que não pode ser punida, eu acho que, infelizmente, o poder subiu-lhe a cabeça, tá? Eu acho que, infelizmente, o senhor Sérgio Moro, tá, que eu trato dessa forma, é professor afastado lá da Federal do Paraná, assim como eu sou da Federal de Ouro Preto. Então, eu acho que tem alguma coisa ali que acho que a mosca azul o picou e ele perdeu um pouco a noção disso. Tá? Até pela própria Constituição da Magistratura, que tem regras muito claras da postura de um juiz, e da própria Constituição Federal. Então, sim, se transformou num embate de uma maneira completamente desnecessária, que a imprensa brasileira faça isso, lamentavelmente eu já estou até acostumado. Que o judiciário contribua para isso, aí é de se lamentar.
sem dúvida. Foi o que o senhor falou, ele ganhou espaço para isso também, né? Sim, sim, sim. Professor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, por esses Eu que esclarecimentos agradeço. aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Obrigado. E nas próximas semanas nós vamos falar mais sobre as reformas em andamento no Congresso. Você vai acompanhar aqui com a gente no Plano Aberto outras entrevistas que vão mostrar como essas mudanças podem afetar diretamente a sua vida.